Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Juliana, sou médica, sou clínica, sou cardiologista e atuo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, esse vídeo é bem direcionado para as mulheres, para nós mulheres, que vamos viver ou estamos vivendo uma fase da vida delicada, que é a fase da menopausa. Então, se você está tendo sintomas como calores inexplicados, um cansaço desproporcional ao que você fazia antes. Se você sente que o seu sono está muito ruim, muito entrecortado, você sua muito à noite, fica irritada, com o humor mais deprimido, e se a sua menstruação vem falhando, esses podem ser alguns dos sinais do climatério, que é essa fase da mulher onde a ovulação começa a falhar e, consequentemente, cai muito os níveis de progesterona e estrogênio no nosso corpo. E o que isso tem a ver com a cardiologia, né? Quando a gente vai olhar as curvas de risco cardiovascular pela idade ao longo do tempo e pelo sexo, a gente vê que esse aumento de risco cardiovascular nos homens é quase que uma linha reta. À medida que o homem fica mais velho, esse risco aumenta, de forma ali muito linear. Nas mulheres, infelizmente, não é assim que funciona. Quando chega ali perto dos 40 e muitos, entre os 45 e 50 anos, a gente vê que essa curva de aumento de risco cardiovascular, ela vira uma exponencial. O que significa que o risco cardiovascular das mulheres nessa época, nessa fase da menopausa, ele se intensifica muito. Os hormônios femininos, o estrogênio, a progesterona, eles têm efeito cardiovascular protetor. Então, ao longo da vida, os homens têm um risco cardiovascular maior do que as mulheres, de maneira geral, até a menopausa, quando, na verdade, o risco das mulheres aumenta muito e muitas vezes até ultrapassa esse risco dos homens. Então, é uma fase que precisa de um acompanhamento com o cardiologista, né, mais de perto, para justamente a gente ter essa avaliação cardiológica nesse momento delicado, onde o nosso risco cardiovascular vai sim estar aumentado em relação ao risco cardiovascular que a gente tinha no passado e até mesmo em relação ao risco cardiovascular dos homens. Mas por que acontece isso nessa fase da vida da mulher? A queda do estrogênio, a queda da progesterona, dos hormônios femininos, faz com que uma série de alterações aconteçam no nosso corpo, né? Essas alterações acontecem no nosso humor, acontecem alterações emocionais, que são mais palpáveis, mas acontecem também alterações orgânicas. Por exemplo, a parede dos nossos vasos, o endotélio que reveste os nossos vasos, ele se torna um endotélio mais rígido com a queda do estrogênio. Então, isso significa que as mulheres nessa fase, elas estão mais propensas a desenvolver hipertensão arterial ou ter um pior controle pressórico, se você já tinha hipertensão arterial. Outra coisa que acontece nessa fase é uma alteração no metabolismo das gorduras, no metabolismo do colesterol. Então, nessa fase, as mulheres tendem a ter aumento dos níveis de LDL, que é o colesterol ruim, né? Que é aquele colesterol associado à formação das placas de colesterol nos vasos, né? E nessa fase, há também um aumento ali da tendência a acumular gordura abdominal, que é a gordura associada à síndrome metabólica, a gordura que acumula nos órgãos, por exemplo, no fígado, né? E, consequentemente, é a gordura que é associada também a uma resistência da insulina. Então, nessa fase, existe também um risco de desenvolver pré-diabetes ou até mesmo diabetes, tá? Então, essa fase, infelizmente, exige esse cuidado maior por parte das mulheres, de fazer um check-up cardiológico mais de perto, fazer alguns exames para avaliação de possíveis doenças coronarianas mais insidiosas. Essa fase não dá para dar bobeira, precisa ter esse acompanhamento mais de perto. Até porque uma grande ferramenta na menopausa é a reposição hormonal, né? Muitas mulheres que sofrem com sintomas da menopausa não precisam sofrer com esses sintomas. Existe a reposição hormonal com os hormônios femininos, estrogênio e progesterona, que vão aliviar e muito os sintomas da mulher nessa fase. Mas, infelizmente, a reposição hormonal, ela não minimiza o risco cardiovascular aumentado que essa fase que acaba acontecendo nessa fase, tá?
E outra questão é que para fazer uma reposição hormonal de maneira segura, é importante que essa avaliação cardiológica esteja em dia, porque, como qualquer remédio que a gente faz para os pacientes, a reposição hormonal também existem efeitos colaterais, né? E o principal efeito colateral associado à reposição hormonal é justamente o risco de, se tiver, por acaso, alguma doença coronariana, dessa doença coronariana se exacerbar, tá? Então, isso é uma possibilidade com a reposição hormonal nessa fase, então é importante que esse acompanhamento cardiológico esteja em dia para que você não tenha nenhum efeito colateral danoso da sua reposição hormonal, tá bom? Essa fase é complicada, mas existem muitos profissionais por aí para te ajudar a passar por essa fase da melhor forma possível, tá? Essa fase não precisa ser um sofrimento. Existe tratamento para que você seja acolhido e devidamente tratado os seus sintomas, né? Mas é fundamental que você procure ajuda se você está enfrentando algum desses sintomas. Você não precisa enfrentar esses sintomas sozinhas, tá bom? Então, fiquem ligados aí para o próximo vídeo e até a próxima.